É comum a gente ver pessoas frustradas no ambiente corporativo, líderes irritados, colaboradores desmotivados, equipes, times descompassados. E isso acontece só por pressão do dia a dia? Nem sempre. Eu acho que às vezes isso aí pode estar acontecendo por expectativas irreais. Sabe aquele tipo um veneno invisível que vai determinando decisões, que vai se alastrando por todo o ambiente? Eu acho que algumas vezes pode ser isso. Mas ter expectativa não é uma coisa natural e inclusive uma coisa boa e necessária? Claro que é. Expectativa é super importante, é a meta, é o sonho, aquilo que você quer alcançar, isso é super importante. O ponto complicador aí é quando elas começam a se transformar em exigências. Aí eu acho que temos problema. Mais ou menos como querer sol no primeiro dia de férias? Exatamente isso. O cara tá de férias, e se tiver um vizinho alegre ainda, o vizinho vira inimigo. É isso. Agora, aprimorar a governança, ter as coisas claras, equalizadas, pode ajudar a atenuar essas expectativas entre sócios e líderes? Eu acho que pode muito. A governança, ela coloca pingos nos is, né? Ela deixa claro aquilo que tem que ser dito, ela deixa claro o que está combinado, ela deixa claro aquilo que tem que se esperar para ser realizado. Eu acho que ajuda bastante. Agora, tem saída para quem vive alimentando aquelas expectativas mágicas e irreais? Eu acho que a saída é, de uma certa maneira, você separar aquilo que é fantasia e realidade. Não é um trabalho simples, é árduo, mas você tem que separar esses dois mundos de algum jeito. Do contrário, tudo vira uma expectativa irreal. Estamos começando mais um Tem Saída com Cristiano de Oliveira e hoje para falar sobre as expectativas irreais. Já parou para pensar se você vive nisso por aí? E que contaminam as relações, as decisões e os ambientes dentro das empresas. Oi, Cris. Oi, Vanusa. Diz uma coisa, aquele sócio que acredita que tudo que ele fala é compreendido pelos liderados, pelos sócios, ele tem uma expectativa real sobre ele mesmo? Não, eu acho que não. Acho que tem uma bem irreal. Na verdade, eu acho que muita gente vive com expectativas irreais. Até arriscaria dizer, o número de expectativas irreais é maior do que as expectativas reais. E isso por quê? Porque a pessoa vive uma ilusão sobre ela mesma, talvez? Eu acho que é, né? Meu avô diria assim, vive no mundo da lua. Eu acho que vive numa ilusão, ou ela pressupõe que o outro sabe o que ela quer, sabe o que ela pensa, sabe qual faz parte do desejo que ela tem. E na prática a gente vê que isso não acontece, né? Para variar, a gente vai falar que um dos grandes pontos centrais disso é a comunicação. Adoro a gente isso. nunca fala isso, né? É sempre a comunicação. Eu acho que quando alguém gosta de alguma coisa, quando a gente... Tem um lado interessante isso, né? Quando você gosta de um negócio, quando você se joga de cabeça, é natural que você alimente alguns sonhos, alimente uma fantasia. Por um lado tem um lado positivo, mas não necessariamente é inteiramente positivo, porque isso periga fazer com que a sua expectativa passe a ser uma expectativa irreal, e aí periga ainda mais você passar isso para o time que está trabalhando contigo. Uhum. Né? Agora, por exemplo, é muito comum as pessoas acharem que vão ser reconhecidas para uma promoção, por exemplo, apenas porque elas desejam isso. Elas não acham que seria certo expressar o desejo de uma promoção. Isso é uma expectativa irreal? Dá para dizer isso?
sem que ela verbalize o que ela quer, e pode ser entre sócios, ela tem um desejo de uma promoção. Mas como é que é? Ela não verbaliza, ela não diz para ninguém que quer ser promovido, continua fazendo o trabalho dela. Ela vai ficar sonhando com isso, né? Tem uma máxima que é assim, primeiro o ônus e depois o bônus. Diz que quando você recebe uma promoção é sempre atrasada, porque a promoção significa um reconhecimento. E a gente só reconhece depois que você entrega, depois que você virou. Eu estou aqui e depois eu vou virar isto aqui. Quando você vira, quando você se torna essa coisa a ser atingida, você é reconhecido. Você nunca é reconhecido antes de chegar lá. Né? Eu sou bom no tiro de 100 metros. Então, você falar isso sem dar o tiro de 100 metros, a gente não sabe. Agora, se você falar isso com a medalha no peito, você vai ser reconhecido por isso. Então, acho que a expectativa tem a ver com essas projeções, o momento, e quanto que as pessoas confundem as suas vontades, os seus desejos, por uma coisa meio que irreal, né? Você falou na abertura aqui sobre quando o cara tira, como é que é o dia de férias dele. Primeiro, a expectativa planejando há 6 meses, vai pra praia 10 dias chovendo. Primeiro dia chovendo, nem olha a previsão, né? Isso gera uma baita de uma frustração, não é isso? Se a gente trouxer essa caricatura para o mundo corporativo, veja, por exemplo, aqui, ó, sócios que esperam, eu notei umas coisas aqui, sócios que esperam que o outro mude de comportamento sem ele conversar. Isso é uma expectativa irreal. Vou dar um exemplo claro. Pensa numa uma sociedade que se dividia entre papéis administrativos e papel comercial. 2 ficavam cuidando do financeiro e 2 ficavam da área comercial. Esse pessoal do financeiro tinha uma expectativa de que o pessoal da área comercial iria atingir uma meta. Tem que vender isso aqui, tem que trazer esse tanto de cliente, tem que cumprir esse resultado. Tinha uma série de coisas. Só que já de alguns anos, essa empresa, esse é o ingrediente principal, ela não estava atingindo os seus resultados de vendas por problemas internos de estruturação de venda, de articulação. A equipe ela não estava totalmente organizada para isso. Os sócios da área administrativa estavam criando uma expectativa irreal de que o resultado ia ser diferente sem mudar essa estrutura de vendas. Não, mas tem que ter, a gente vai chegar lá, vamos fazer assim, vamos crescer 10% a mais. Mas como que você vai fazer isso se a equipe é a mesma, se a equipe não está trazendo resultado, se você não está organizado? Como é que você tem uma expectativa de que você vai crescer 10% se você não mexer naquilo que está dando errado? Isso gera uma expectativa irreal, né? Você esperar que aquela turma mude a atitude, mude o comportamento para vender mais, sem fazer nenhum esforço para isso. Nessa mesma empresa, numa outra empresa, algo parecido, se esperava que pessoas, aí não era vendas, era de treinamentos internos, pudessem ter uma melhor performance sem receber capacitação para isso. Uma expectativa real. Você não vai conseguir tirar o resultado de um time se você não der capacitação que está faltando para esse time. Você mapeou o time, está com os gaps claros, falta isso. Não tem condição de imaginar um resultado diferente se você não atuar nesses gaps. Mas o que acontece com o ser humano? Ele cria essa expectativa que é uma expectativa irreal, né? Assim como você tira férias e você não controla o tempo, você não sabe se vai chover, vai fazer sol, você não sabe se essa pessoa melhor, você não tem condição de avaliar que a pessoa vai ter que fazer diferente se ela não receber algum tipo de treinamento, algum tipo de avaliação, de orientação para ter um resultado diferente. Então, o que eu mais vejo no mundo corporativo das empresas é um emaranhado de expectativas irreais. E frustradas. E isso gera, o que acaba? Gerando frustração. E a pessoa não sabe por que ela está frustrada. E tem outra coisa que eu imagino que acabe sendo gerada, a fofoca, aquela coisa de você provocar o outro para ver se ele entende,
né? Então diz lá pro outro colega, ó, dá um toque lá pro fulano, daí gera uma fofoca. Ou então chega e faz uma piadinha, achando que assim a pessoa vai entender e vai executar. E isso é muito maléfico pro clima geral, né? Claro que é, claro que é, né? É como você fala assim, puta, vamos fazer com que essa pessoa vai ter que correr uma maratona. Eu nunca correu. E você dá para ela uma semana para ela treinar. Isso é uma baita de uma expectativa irreal, né? Vai demorar, você vai ter que capacitar, vai ter que treinar, vai ter que viver todas as etapas, todo o processo, corre 5, depois corre 10, corre 15, até que lá na frente, quem sabe ela vai conseguir cumprir esse feito e vai lá correr lá os 42 quilômetros. Isso é um processo, tem que investir, tem que sair na gap, tem que treinar, tem que desenvolver, tem que capacitar, tem que dar subsídio, tem que mudar a alimentação, tem que... Tudo isso daí. Não, no mundo corporativo você acha que o financeiro vai te entregar alguma coisa e você nem sequer deixou claro aquilo que você está pedindo para ele. E o interessante é que às vezes até o time está pronto, mas você não fala o que você quer, não comunica o que você espera. É uma baita de uma expectativa irreal, né? E o que eu vejo, isso é o grande foco como é que é? É o grande foco de gerador de frustração. Essa equipe não me entende, o pessoal não sabe o que tem que fazer. Não, mas a gente não chega nunca. Demora demais para responder. Sim, mas você treinou, você falou, você disse até onde. Por que você está deduzindo que o outro tem que saber disso? Não está claro. Então, se a gente não se cercar de lidar com isso, vai gerar frustração. E o que leva, na tua opinião, as pessoas a presumirem que o outro entendeu ou que o outro vai agir assim ou assado? Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta, né? O que leva alguém a dizer assim, isso é muito comum, às vezes, em sócios, fundadores, centralizadores. Pô, mas como o cara não sabia? Já tem que vir pronto. O pacote não está aí, não tem o drive instalado, não consegue me compreender. Quando isso é muito comum. Você, como uma pessoa de comunicação, o que leva uma pessoa a fazer isso? A presumir que o outro vai saber que você disse claramente o que você... Nós precisamos convidar Freud para participar aqui, mas eu acho que tem um pouco de presunção. Presunção? Né? Um pouco, porque a pessoa acha que é compreendida em todos os seus momentos, inclusive que o outro tem que adivinhar quais são os seus desejos. Isso também acontece nas relações familiares, dentro das casas, não só nos negócios, né? A turma do coach chama isso tem um pessoal que chama isso pessoal do Canadá, chama de pensamento mágico, esse irreal, né? Então eles têm uma formulinha, ela fala que o pensamento mágico, o pensamento irreal, ele faz com que você comece a rotular algumas coisas. Isto gera sofrimento, né? Então, aqui é uma bagunça mesmo. Pô, já falei 1000 vezes e ninguém fez. Ninguém me entende. E coisa do tipo assim, essa equipe é fraca. Essa equipe não consegue caminhar com as próprias pernas. E a gente não deixou claro o que precisa, a gente não treinou, a gente não desenvolveu, a gente não colocou os indicadores corretos. Tem uma série de coisas que vão criando esse pensamento mágico, essa expectativa irreal, geradora de sofrimento e de frustração. Uma das dicas das orientações que quando você vai fazer uma mentoria de comunicação para empresários é essa. Não presuma que as pessoas te entenderam. Seja explícito, pergunte se foi entendido. Porque é o único jeito de você ter certeza, se você tiver a resposta da pessoa, se foi entendido. Então, me parece que a gente, às vezes, por atitudes, a gente acha que vai ser compreendido e fica difícil. Como é que os outros vão adivinhar o que está aí na tua cabeça? Não é? Eu acho que esse é um ponto super importante. Exatamente isso, né? E tem uma coisa que se desdobra disso aí que você falou, que é o quando essa expectativa irreal ela começa a virar um desejo,
né? Mais forte, e ela passa a virar uma espécie de uma exigência mesmo. Uhum. Aí eu acho que a gente está para um nível de complexidade ainda maior, né? Quando se trata de um ambiente de família, que você tem relacionamentos afetivos, trazendo aqui para o nosso papo de sempre, nosso ambiente de sempre, né? Onde tem sócios, são gestores, tem outros relacionamentos que não é só de parceiro ou de chefe, de subordinado, tem outros papéis ali envolvidos. O problema é quando esse tipo de frustração, de sofrimento, gera aquela explosão emocional. Uhum. Quem nunca viu isso? Quem nunca viu um fundador, um sócio, um líder, que chega uma hora, vai lá e explode emocionalmente porque ele tem um monte de expectativa irreal que não está sendo alcançada. Então esse desejo na cabeça dessa pessoa vai se prolongando, vira uma espécie de uma exigência emocional. O perigo é quando você tem as explosões, né? Aí sim você tem algo que é super danoso e gera muita frustração, gera muito sofrimento nas empresas. E quando você identifica isso numa empresa, né? Tá faltando conversar mais, deixar explícito. Como é que você lida com isso? Ou qual é a orientação que você dá? Uhum. Acho que tem que primeiro detectar qual que é a origem, da onde é que nasce, como é que chama? A fonte, né? Uhum. Qual é a fonte nascedora desses pensamentos mágicos? Uhum. Quem está pensando, da onde está surgindo isso, né? E aí tem que ter um trabalho cada caso é um caso, né? Mas de colocar um espelho para essa pessoa. Escuta, por que você está com essa expectativa aqui? Porque tem que ter para... Legal. E aí assim, o que você precisa para chegar nesse futuro aí que você está dizendo? Para atingirmos essa expectativa. Precisa de uma equipe assim, de pessoas assim, tal. Ok, tá certo. E agora, você já tem isso em casa ou você ainda não tem? Eu acho que está faltando. Então vamos tratar aquilo que está faltando. É treinar, é capacitar, é trazer uma outra pessoa. Vamos tratar de desenhar quais são as condições para que o teu sonho seja realizado. A gente vai tentar sanar aquilo que são gaps para que essa expectativa seja real. Porque do jeito que você está falando aí, meu amigo, sem cumprir, você está até com uma boa noção do que você não tem. Você vai querer ficar sonhando à toa? Então, assim, é colocar esse espelho, detalhar, abrir, mastigar, deixar isso muito claro de quais são os gaps que esse sonhador precisa para que o sonho dele vire realidade. Dar caminhos, tem que fazer 1, 2, 3, tem que treinar a equipe, tem que comprar pessoas, tem que trazer sistema, tem que ter ferramenta, tem que equalizar o time, seja lá o que for, mas deixar claro para ele o que tem que ser feito. Né? Porque tem um ponto, né? Quando eu falei dessa reação emocional, né? Cada reação, a intensidade dessa reação, ela é proporcional ao tamanho da ilusão. Tá certo? Então, uma expectativa irreal muito grande chega a virar uma ilusão. Outro dia eu estava numa empresa que faturava lá 50 milhões. O pessoal queria traçar um plano para chegar a faturar 300 milhões em 3 anos. Mas como é que você sai de 50 para 300? É possível? Bom, você tem que fazer uma série de coisas. Organicamente é muito difícil naquele segmento lá, mas de repente se você adquirir empresas pelo caminho, quem sabe a gente pode até chegar lá. Mas precisa adquirir, então precisa ter estrutura de capital para isso. Aí vão colocar todos os pontos que tinham sido elencados para fazer uma simulação e uma conta. Olha, é possível, mas se fizer essas 10 coisas. Aí ele olhou assim, nossa, é verdade. Temos chão, hein? A gente já deixou aquilo que era irreal e começamos a trazer um pouco mais para a realidade. Você mostra o que tem que ser feito para que o sonho seja realizado. Quando você faz isso, aquilo que é explosão, uma possibilidade de uma explosão emocional, ela diminui, porque a ilusão diminuiu, então a descarga emocional vai diminuir também. Eu acho que é por aí que a gente começa a pilotar algumas saídas. E agora, se cada sócio, tudo lá é uma empresa com 3 sócios, cada um tem uma expectativa diferente, todas assim, acima do que seria possível imediatamente. Então. E aí, lidar como? Se cada um está olhando para um lado, achando que o outro está entendendo?
Acontece? O trabalho é grande, né? Mas acontece isso? Acontece. Na verdade, o que acontece muito, você tem lá meia dúzia de sócios, um está indo para a esquerda, outro está indo para a direita, outro está indo para o centro, e assim vai. Ou melhor, em vez de falar esquerda, um para um lado, outro para o outro. A gente não pode mais falar, ser tendencioso, né? Não dá para falar. Acontece. Uma das práticas de governança que são super importantes é o tal do alinhamento das diretrizes, alinhamento societário e daquilo que se espera. Quais são os direcionadores que os sócios, por exemplo, querem para o futuro do negócio? Via de regra, se isso não tiver alinhado, gera muita expectativa irreal. Uhum. Por que isso acontece? Porque nós já falamos aqui também, sócios não conversam. E o mais interessante, lembro de um bate-papo que a gente teve aqui agora, a gente trouxe alguns exemplos de lá. O que eu conversei, você é minha sócia, o que eu conversei com você aqui hoje, combinamos, isso ajuda, tá tudo certo, ajuda você a ter uma expectativa real. Uhum. Só que daqui a 2 anos, você vai ser uma outra pessoa. Mudou. E eu também. Poxa, se eu não comunicar para você, Vanusa, aquilo que eu pensei ali em 25, em 23, em 20, em 15, não é mais o que eu estou pensando agora. Se eu não disser isto para você, você vai ter uma expectativa irreal. Você vai querer que eu vá para um lado e eu estou indo para um outro lado, né? Então, de tempos em tempos, sabe quando você precisa ter essas conversas de deixa eu atualizar o que a gente quer, deixa eu atualizar o que nós planejamos, vamos revisitar, está valendo aquilo que a gente combinou? Nada do que você escreve como plano está sendo escrito em pedra. Ele tem uma validade, né, para um propósito, para um momento. Poxa, depois que você dobrou a tua empresa, ou que você adquiriu, ou que você rachou, que você mudou o teu produto, que entrou mais um sócio, que saiu outro sócio, você tem que saber, está válido ainda o nosso combinado? Os combinados têm que ser revisitados de tempos em tempos. Aí é legal que as ferramentas ou os métodos propostos pela governança, ela ajuda nesse sentido, né? Elas tornam as metas as expectativas mais realistas, ou seja, é o que a gente chama de expectativas saudáveis, né? Elas são realistas por quê? Porque elas estão comunicadas, elas estão mapeadas, elas estão ditas e elas estão e eu sei o que eu preciso fazer para controlar. O que é a expectativa que é irreal, né? É aquela que não é dita, que está na minha cabeça e eu estou achando que o outro está entendendo, está na minha cabeça. É o dono, aqui ninguém me ensina, tem que ensinar do beabá. Às vezes é. Não é do beabá, como ele fala, porque está naquela explosão emocional, mas você tem que dizer o que você quer. Não dá para... eu quero só pessoas que deduzem o que está na minha cabeça. Já vi sócio dizer isso. Eu quero perigo! Eu quero gente que vem aqui e saiba. Por exemplo, você pode até achar 1 ou 2 pessoas assim, mas 200, 300 ou 500 pessoas não vão ter esse predicado. E tem um perigo nessa questão da dedução, né? Eu posso deduzir algo completamente diferente da sua expectativa. Frases como essa dizem assim, eu não vou mudar o que eu penso, as pessoas que me acompanhem. E no fundo ele está querendo dizer isso, né? E isso é danoso. Claro. E isso gera frustração, né? Então... As expectativas reais, né, as irreais, elas são aquelas que não são ditas, aquelas que são projetadas no outro, né, e aquilo que vira, Vanusa, sabe aquela espécie de cobrança silenciosa. Isso eu acho bem complicado. Já viu isso, né? Você cobra uma pessoa por uma coisa que ela não sabe que está sendo cobrada. Isto é bem complicado. E você periga tomar ações para aquela pessoa sem saber. É o tal do feedback que não é dado claramente. O cara, seguinte, não tá legal. Você até pode falar que não tá legal. No primeiro momento ele entende, no segundo momento ele vai assim, mas o que é que não tá legal? O que eu tô fazendo que não tá de acordo com a sua expectativa? Então tem muito a ver de comunicação, tem muito a ver de... Tô lembrando muito de algumas ferramentas de coach lá atrás, é o tal das conversas francas, né?
tanto daquilo que está na tua cabeça, quanto das impressões que você tem pelo outro. Coloca na mesa. Depois a gente ajusta para ver e deixar aquilo mais real possível. E tem um pouco também, uma coisa que eu lembrei aqui agora, assim, tem um pouco da própria forma como você pessoa, né? Como você reage a algumas situações. Tem um exemplo clássico, está na literatura, ficou super famoso. 2 irmãos lá no crack de 29, na bolsa de 29. 2 irmãos lá que eram gêmeos e pensavam igual, vinham igual. Os 2 se quebraram. Um deprimiu, o outro depois de 10 anos estava rico de novo. Por que 2 pessoas que eram idênticas, que pensavam parecido, tiveram reações as pessoas reagem de maneira diferente. Elas percebem de maneira diferente. Então, a expectativa que é irreal tem esse adicional ainda. Ela é irreal num tanto para um e é irreal numa outra dimensão para o outro. Aqui ela gera frustração, aqui ela gera muita frustração. Aqui ela gera pouca frustração, aqui ela gera uma frustração média. Aqui ela faz com que todo mundo viva uma ilusão sem entender. Aqui ela passa batido e vai tranquilo. Essas nuances, ela depende da forma como cada um percebe, como cada um está diante de algo que não é dito, que não é comunicado. E mesmo quando é dito, às vezes o sentido da palavra para mim é um, para você é outro. Vai depender da tua experiência com relação a essa palavra. E aí, por isso tão importante perguntar se o outro entendeu. Claro, sem sombra de dúvida. Sabe aquela escadinha, aquele encadeamento, né? O comportamento que é repetido vira hábito e se você não tomar cuidado vira um vício. Né? É algo mais ou menos parecido. Você tem, sobretudo em empresas familiares, ainda isso tudo está muito recheado com laços emocionais que são fortes, né? Muita suposição, muita falta de clareza. Então, quando você começa a entrar nesse mundo de suposições, está faltando aquilo, puxa, gera muita frustração, né? E essa coisa das pessoas que, principalmente que estão muito próximas, né, família e tal, poxa, me conhece tão bem, como não sabe o que eu quero? Não é? A gente no dia a dia é assim, né? Como não entende o que eu espero dela, etc. E na verdade não, né? As pessoas não entendem. Não entendem. Até que seja dito. Ou entendem de uma época que já não vale mais. Isso em família é muito comum. Né? Irmãos que convivem há 20, 30, 40 anos. Aquele pensou, ele piscou, já sei o que ele está falando. Em grande parte isso é verdade. Porque a gente tem um jeitão que não muda. Reconhece. Mas tem outras coisas que mudam. A vida te ensina. A quilometragem te transforma. Não é isso? Os tombos fazem com que você possa cair menos. E assim por diante. Se essa pessoa não está vendo isso, não está enxergando, ela vai criar uma expectativa irreal. E isso é muito... o exemplo claro são aquelas... quando o dono, né... A famosa empresa de dono fala, pô, mas aqui ninguém, tô cansado de falar. Me lembro uma vez de um sócio dizendo isso, presenciei isso lá. Cara, é a 10ª vez que eu falo que tem que ter, que falta isso, que tem que... Tá, mas falta o quê? Falta isso o quê? Estratifica, me mostra o que é. Pá, mas aqui se o cara para trabalhar comigo tem que ser rápido, tem que entender o que eu tô dizendo. Tem uma parcela que a gente até deduz. Mas tem uma outra parcela que não dá para deduzir. E não dá para ter uma expectativa de que todos vão entender a mesma coisa. Aí tem que ficar agora fazendo reunião para saber decifrar a sua fala. Não é mais fácil você detalhar a fala, a gente encurta caminho e todo mundo sabe o que tem que fazer. Né? Isso daí é muito comum. Uma outra coisa comum que eu estou lembrando entre sócios é quando você tem assim, alinhamentos para você poder chegar num lugar. Né? Uma vez teve um sócio que me falou assim, pô, mas quando a gente for mudar isso aqui, você tem que me avisar. Eu estou avisando. Mas a gente vinha pensando assim,
Só que agora eu não estou mais pensando assim. Eu queria deixar isso aí de lado e eu queria focar, direcionar para tratar desse assunto aqui. Mas vai mudar isso? Vai. Tem que mudar? Não, mas eu já estou pensando de maneira diferente. Então, o exercício de você trazer para a mesa e comunicar, ele é super importante, né, Vanusa? Uhum. E me diga uma coisa, quando essa expectativa irreal começa a afetar a saúde do negócio, isso facilita com que a pessoa que é essa pessoa que gera as expectativas irreais, ela compreenda mais que ela precisa de mudança? Às vezes na dor a gente cresce, né? A gente enxerga. Isso você está querendo dizer, né? Me lembrou um músico que eu gosto muito, sempre falava o seguinte: a alegria não me ensina nada, sou muito mais a tristeza. O sofrimento me faz poeta, o sofrimento me dá clareza. Quando eu estou lá no fundo do poço, é ali que eu percebo quem eu sou, é ali que eu escrevo. Ou outras coisas, tipo assim, é no ambiente árido que a parreira de uva, né? Que nascem os melhores vinhos. É onde falta, é onde tem escassez de água que a uva fica melhor. Eu acho que sempre é assim. Conhecimento não está relacionado com um ambiente alegre. A sabedoria, ela vem muito pouco da alegria. Essa é uma premissa minha, tá? Vem muito pouco da alegria. A alegria, a felicidade, ela é um grãozinho raro mediante uma imensidão de normalidade ou de tristeza. Quanto mais você tem tombo, quanto mais você se machuca, quanto mais você cai, maior é a chance que você tem de enxergar. Porque a alegria é tão bom, a felicidade é um momento tão interessante que ela nos torna um pouco míope. É tão gostoso que você quer curtir a alegria. Você quer estar feliz junto. Normalmente uma pessoa que está feliz e alegre, ela não pensa muito. Porque ela está vivendo aquilo na plenitude. Tá tipo paixão, né? Paixão cega. Então tem um pouco disso. Agora, as dificuldades, os tombos, o momento onde você está brincando com alegria e com tristeza aqui. Os momentos de tristeza, esses educam, esses ensinam. Então, na hora que você, por uma expectativa irreal, vai lá para o fundo do poço e tem um problema gerado por uma frustração que impacta no resultado, essa é a chance, eu diria assim, é um ambiente propício a você diminuir o teu grau de miopia. Desde que você esteja aberto e atento para isso. Então eu acho que nesse ambiente de tombo, nesse ambiente de resultados negativos ou de frustrações que acabam virando problemas de clima, de comportamento, de brigas, de conflito, é a hora que você tem para poder enxergar. Agora, você já viu, já encontrou empresários, sócios, né, familiares no comando das empresas que, mesmo diante de resultados negativos, de problemas na condução da empresa, elas se negam a enxergar que estão... Opa! Sério? Você pergunta, por quê, né? Por quê? Qual que é a resposta que a gente tem para isso? E até hoje, cada vez mais que passa o tempo, eu me atualizo assim, qual é a capacidade do tamanho do nosso ego e da nossa vaidade. A cada ano que eu vou colecionando, eu vou entendendo que ele vai aumentando. Eu acho, o ego é desse tamanho aqui. Não, eu descobri que ele pode ser desse tamanho. O ano que vem, aí vai ser esse tamanho. Parece que o negócio sempre cabe projetos de crescimento da sua própria vaidade. Eu acho que é isso. Não tem limite, né? Acho que não tem limite para a cegueira, para a miopia, não tem limite para o ego, não tem limite para a vaidade. O limite, ele é dado na medida em que você tem a consciência e ainda assim, você quer saber? Você tem o livre-arbítrio para continuar presente na tua miopia. Você ainda diz assim, o que eu faço perante isso que eu estou vendo? Me lembrei aquela cena que a pessoa vai, pega uma escada, sobe em cima do muro e ela olha o outro lado e depois ela volta, né? Ela viu.
Se ela não quiser fazer nada com o que ela viu, ela pode, mas ela enxergou. Tem muito isso no ambiente familiar. Às vezes eu até enxergo o que está acontecendo, eu enxergo a minha expectativa irreal, eu enxergo os motivadores que eu estou tendo para manter essa expectativa irreal, mas eu não quero mudar, eu não mudo. Né? Dá trabalho mudar, né? Você perguntou, acontece? Acontece. Aí entra numa esfera que é difícil de ser tratado. E às vezes, a gente está brincando de ego, de vaidade, no fundo eu acho que é isso, mas às vezes não é nem por mal. Isso é muito comum em empreendedores. O sonho é tão grande, a vontade é tão grande de realizar que não abre mão, que gera uma espécie de uma miopia. Eu me lembro de uma sociedade, eu quero ser o número 1. Vou falar um exemplo que o ego e a vaidade estavam muito grandes. Eu quero ser o número 1 em tamanho, eu quero ser o número 1 em pessoas, eu quero ser o número 1 nessa frota, eu quero ser o número 1 em termos de... Quero ter o maior share de mercado, eu quero. E a gente percebia que essa fala, metade era carregada por um ego e a outra metade era carregada por uma vontade genuína de poder ser. Ok, mas para que chegue lá e ser o número 1 em várias coisas, para não dizer em tudo, requer que você deixe com muito detalhe, com muita transparência, tudo que tem que ser feito para chegar lá. E às vezes, nesse caso especial, esse sócio não tinha a prerrogativa de deixar tudo tão claro assim. Era um que, para que ninguém me entende, aqui ninguém, tem que falar 1000 vezes. E às vezes tem um lado que é uma vontade muito grande, sonhadora, que não é assim, não é tão má assim, não é totalmente dominada pelo ego, mas requer ser comunicada, requer que os pingos sejam colocados nos is. E você acha que é possível trabalhar essa questão do ego, mesmo que a pessoa não queira? É possível quando você está lá numa empresa tentando ajudar aquela empresa a melhorar e tem alguém muito resistente, como é que você vai trabalhar isso, né? Dá para dar uma direcionada? Dá. Eu acho assim, não sei se você concorda comigo. Uma vez eu estava lendo sobre... Eu já vivi isso na prática. Teve uma época que eu gostava de fazer umas caminhadas assim na montanha. E pegava algumas montanhas assim, baixas até. Nunca fui dessas pessoas que fazem isso, né? Tenho colegas que fazem super bem. Mas mais para você poder subir um pouco, aumentar o teu nível em relação ao nível do mar, tua altura, e olhar um pouco o que está ao teu redor. Então, se você já teve uma experiência de escalar uma montanha lá e está no alto, a sensação de que você é um grãozinho de areia nesse planeta, ela inevitavelmente vem, né? Então, assim, cara, quem sou eu nisso daqui? É muito difícil você pegar assim, olha, eu estou vivendo aqui no século XX ou no século XXI. Vou viver um século. A medicina hoje está fazendo com que um monte de pessoas vivam um século. Então, quando você faz isso daqui e olha quantos anos existe já o homem nesse planeta, às vezes é uma dimensão que você não consegue mensurar. Mas quando você vai pôr a montanha e você vê lá o seu tamanho olhando para o horizonte, fica mais fácil de entender. Então você tem algumas ferramentas que estão disponíveis, alguns artifícios para você poder colocar o espelho. O tamanho do teu ego é esse aqui, o tamanho da tua vontade é essa daqui, né? Eu acho que dá para trabalhar, eu acho que dá para mostrar. Tem alguns caminhos que isso é possível. Eles são fáceis? Claro que não, né? Um sonhador olhar para uma ferramenta como essa e conseguir detectar que o sonho dele é menor do que ele está projetando, você acha que ele vai querer fazer isso? Mas de jeito nenhum, né?
Se viver na fantasia, viver na ilusão, viver nessa miopia é infinitamente mais prazeroso do que viver na realidade. A realidade sempre é mais dura, a realidade é sempre mais sofrida. O que, de maneira paradoxal, é que viver e espalhar uma expectativa irreal sofre do mesmo jeito, causa sofrimento do mesmo jeito que a realidade se impõe. Então tem que trazer esses tipos de metáfora, esses tipos de coach, de análise para essa pessoa que é sonhadora ou que tem essa grande expectativa real consiga comparar o que é possível. Olha, cara, você está com um sonho e está lá, legal, mas às vezes a gente tem que fatiar isso em doses homeopáticas. Vamos primeiro para esse patamar, vamos para o segundo patamar, deixar claro o que tem que comprar para que isso aconteça. Até para ser menos frustrante, né? Eu acho que é possível de ser tratado, né? Mas não é fácil. E você acha que o fato de você ter uma formação na psicologia, gostar da psicanálise, ter uma formação como coach, amplia, né, alonga o teu olhar para poder trabalhar essas questões? Eu acho que sim. Eu acho que cada vez mais, quando você trata de uma estratégia para uma empresa e essa estratégia envolve pessoas, você tem um monte de coisa encoberta ali e que naturalmente não é dito, não é falado e não às vezes por não querer se falar, é por falta de consciência mesmo, porque a pessoa não sabe, né? Então tem um lado que é o ego, como eu disse, mas tem um lado que é um sonho, um desejo que a pessoa, eu acho que é possível alcançar, eu acho que é possível. Tinha um colega que subiu o Everest, tentou 7 vezes, conseguiu na 8ª, ou tentou 6 vezes e conseguiu na 7ª. Eu acho que você conheceu ele. E eu nem sabia o que era a preparação para você poder chegar lá. Não sabia que você ficava lá 2 meses na montanha. 2 meses. Começa no nível aqui, fica lá uma semana, tem toda a questão de altitude. Depois vai para o outro nível, fica 15 dias. Adaptação, depois vai para o né? outro nível, fica mais. Aí faz aquilo, fica fazendo o mesmo percurso várias vezes, vai até ali, volta, anda na lateral. E aí depende de fatores externos. Tem o clima, se vai dar, não vai dar. Tem aquela abriu a janela, vamos, agora não abriu. A próxima janela é daqui a 2 semanas. E fica esperando, não pode descer, porque daí o oxigênio do corpo, se descer, vai ter que começar o processo tudo de novo. Você tem um trabalho grande para manter a sua expectativa real de fazer essa escalada. Guardadas as proporções e a caricatura e a metáfora, transportando para os desejos dos sócios sonhadores, não é muito diferente. Só que ali, no pé da montanha ou no meio da montanha, essa pessoa está sabendo exatamente o que faz, o que não faz, o que precisa, o que tem, qual que é o gap, quais são os exercícios que tem que treinar. Nas empresas nem sempre é assim. Por que será? Porque talvez ali na montanha o risco seja a vida, né? Colocar a vida em risco e nos negócios o que você coloca em risco pode ser. São os negócios? Pode ser, é um bom ponto. Eu discutiria isso com bastante afinco, é um bom ponto, né? É uma questão de vida ou uma questão de morte. Mas não esqueça que empresas também morrem por isso, né? Eu acho que sim, o tamanho da ilusão está muito relacionado com o tamanho da expectativa real de um ou de outro, né? O fato é que os conflitos, os desentendimentos, assim, é como se fosse uma fórmula da infelicidade corporativa. Você estar rotulando, você estar criando exigências em função de expectativas irreais. Isso vai matando a empresa ou vai pelo menos fazendo com que essa empresa não dê o próximo passo. O caminho de progressão, a porta para o caminho de progressão, ela se fecha. E acho que o trabalho de aumentar o grau de maturidade, ele passa por isso. Ele passa por você equalizar qual que é a estrutura dessa cultura. Qual é a fórmula da infelicidade aqui nessa estrutura e fazer com que a gente torne isso, os sonhos, as vontades, os desejos, mais realísticos.
Você falou em grau de maturidade, isso me fez pensar o seguinte: criança, quando é contrariada, ela berra, ela grita, ela quer ganhar no grito. O empresário contrariado ele berra, ele age grita. mais ou menos assim. Então, será que não tem que amadurecer o ser humano? Aquele ímpeto, aquela vontade, a gente assim, cuidado para não matar isso, porque isso é a força motriz, Sim. né? Mas tem que amadurecer. É assim, não dá para conviver. Por que é um ou é o outro? Uhum. Por que ter a noção, explicar, comunicar, mata o ímpeto? Né? Não precisa. Eu acho que são fases, tem momentos. Pega aquelas empresas de startup, né? Vai atropelando tal, tem fase. Cara, faz, depois pede desculpa. Tem momentos que requer isso, às vezes, numa empresa, senão a coisa não vai. Né? Mas você não vai viver assim décadas desse jeito. Não tem histórico de empresa de sucesso vivendo décadas desse jeito. As consequências para a população que está lá, elas são de sofrimento, de muita frustração. Né? Então, você não precisa diminuir o sonho. Você precisa equalizar esse sonho, deixar ele real. Né? Então, em certa partida, de uma certa maneira, assim, às vezes você tem que diminuir, sim, esse sonho, dando a perspectiva de realidade para ele. O que eu queria dizer é o seguinte: não vai matar, você não precisa matar o ímpeto, essa vontade, mas ter clareza do tamanho da sua vontade, do seu desejo, e deixar isso bem comunicado, te dá um pouco mais de chance, garantia, do seu desejo ser realizado, sobretudo quando você envolve outras pessoas. Que não estão entendendo a sua expectativa, que não estão entendendo os seus rompantes, que não estão entendendo as suas explosões e não estão sendo assistidas. Às vezes nem sabe quais são os próprios gaps e não estão sendo assistidas para tratar desses gaps e chegar junto com você no sonho. Não tem dizer assim, alguma coisa que as pessoas dizem: tá, tudo bem, você quer isso, você quis isso, mas você combinou com os russos antes? Tipo, eu quero Quer que crescer. todo mundo vá para lá, mas você não disse para a pessoa, não né? Diz, né? Na verdade é simples assim. Por que existe isso? Porque o ser humano é assim. Ele tem essas vontades. Enquanto você tem vontade sozinho, ok. Agora, enquanto você tem vontade com 50, com 300, com 2.000 pessoas, é bem diferente, né? Quando você tem responsabilidade. Quando você é o líder e você quer que as pessoas te ajudam a chegar nesse sonho, é muito diferente. É disso que a gente está falando. Então, qual é a saída? Conta para mim. A saída é a gente levar todo mundo para uma excursão na montanha, eu acho, para que as pessoas tenham a real noção do que é escalar uma montanha. Vamos para o Everest. Né? A saída sempre passa por o que eu consigo fazer para dimensionar o que esse sonhador precisa para ter um pouco mais de consciência de que as pessoas que estão à volta dele não necessariamente têm assim, a plenitude, entendimento desse sonho, e que talvez essas pessoas precisam de estrutura, de apoio, de ajuda para que esse sonho vire uma realidade. A fórmula da infelicidade é quando a frustração acontece por uma exigência de um dono, de um sócio, de um líder, sem prestar atenção naquela condição real da equipe para entregar o sonho que ele quer. Já que você falou tanto de sonho, a gente vai terminar com uma frase do Mário Quintana, que ele dizia que, se você pensar bem, tem tudo a ver com essa tomada de consciência. Ele dizia que sonhar é acordar-se para dentro. Tá vendo? A gente podia começar com essa frase, a gente economizaria todo esse nosso bate-papo, porque diz tudo, né? Diz tudo que a gente precisava saber. É isso. Muito bom. Obrigada, então, Cris. Obrigada a você por estar nos acompanhando até aqui. Não esqueça de deixar a sua sugestão para próximos temas e também o que você achou da conversa de hoje, ok? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Vanusa. Tchau, pessoal. Até.